Meus queridos amigos, é o seguinte, estamos aqui analisando o capítulo 2 da obra Consciência, a Unidade do Conhecimento. Tá? Então, ele fala aqui dos grandes ramos do saber e ele tem uma visão muito interessante e parecida com a visão do filósofo norte-americano Kant Wilber. E nós temos aqui o capítulo 2, os grandes ramos do saber. Tá? Ele inicia o capítulo falando do iluminismo, mas isso ele tratará lá no capítulo 3, eu não quero entrar nisso agora, tá? Mas ele traz aqui no primeiro parágrafo dele a questão do iluminismo, e no segundo parágrafo em diante, até o final do capítulo, ele trata da questão da consciência como chave para a unificação do saber. E ele coloca aqui, vou abrir aspas e ler para você, né? Prefiro essa palavra, ou seja, consciência, à palavra coerência, porque a raridade preservou-lhe a precisão, ou seja, ele prefere consciência, porque a palavra coerência, embora seja muito necessário dentro do paradigma ou dentro da postura científica da consciência, por conta de uma postura, ela nasce das ciências naturais, né, ela busca coerência entre vários ramos das ciências naturais, então a coerência é muito importante, mas a coerência já ampliou demais, né? A coerência tem vários significados possíveis, sendo que apenas um deles é a consciência. Então ele prefere essa especificidade, essa particularidade do termo consciência. Em 1840, ele traz essa questão da consciência como criação de uma base comum de explicação. Tá? Então ele busca, por isso que se difere do ecletismo. Tá? A gente tem esse ponto aí, o Wilber também se difere do ecletismo. Tá? Porque o ecletismo ele busca também informações de vários pontos, só que ele não busca traçar essa linha que costura esses vários pontos. Ele vai buscando sem a preocupação dessa interligação, da coerência entre esses vários fatores, sem a preocupação imediata, pelo menos. Tá? Lá no final da linha ele pode até buscar isso, mas no início ele não traz essa preocupação. E a consciência, como a teoria wilberiana também, ela busca essa coerência, essa integração num único eixo. Eu também busco isso, na minha visão de mundo, que parte de uma base que é a espiritualidade. Tá? Essa é a visão que eu estou construindo aqui, tá, gente? Isso será o meu livro. Tá? Por enquanto, estamos tratando apenas aqui do capítulo 2 da obra do Edward Wilson. Tá? Ele se preocupa, sim, com essa coerência, só que ele restringe, ele reduz ainda as ciências naturais. A preocupação dele é mais ligada às ciências naturais. Eu, aqui de minha parte, estou ampliando a postura consciente. Gosto de usar o termo na condição de adjetivo, né? Ao invés de consciência, eu gosto da utilização consciente. Então, essa postura consciente, eu estou ampliando lá para o campo da filosofia e lá para o campo da espiritualidade. Para quem quiser chamar esse campo da espiritualidade como o campo da religiosidade, fique à vontade, não tenho nada contra. Tá? Então, isso aí é importante. Tá? Inclusive, na definição aqui do nosso William, a pronúncia, né? Wellwell, né? Se é que é essa a pronúncia, né? Também não sei, mas eu estou pronunciando assim, tá? O sobrenome dele. Ele diz o seguinte: a consciência de induções ocorre quando uma indução obtida numa classe de fatos ou de vertentes coincide com a indução obtida em outra classe diferente. Ou seja, então essa consciência, quando essa indução coincide com essa outra indução aqui. E são em classes diferentes. Então, peraí, tem essa coincidência, existe uma coerência aqui. Tá? Então, ele traz esse conceito como a postura consciente. E ele diz mais, ele fala assim, a crença filosófica da consciência, ou dessa postura consciente, além da ciência e através dos grandes ramos do saber, não é ciência. Ele coloca que essa visão
é mais metafísica e é minoritária entre filósofos. E eu estou nessa minoria, gente. Durmamos com esse barulho. Eu estou ampliando o adjetivo consciência, ou seja, a postura consciente, para o campo da espiritualidade. Então, ele coloca que isso é para poucos e tal. Eu estou nessa, eu estou aí nesse, não estou na maioria, que reduz a consciência ao campo da biologia ou das ciências naturais. Ele também faz uma divisão em 4 quadrantes, muito similar a que o Wilber faz, ao filósofo estadunidense Ken Wilber. Ele coloca ética, política ambiental, biologia e ciência social. Tá? Que é muito similar aos 4 quadrantes wilberianos. Então é muito similar aqui. Tá? Não é propriamente idêntico, mas é muito parecido. Tá? E ele coloca uma questão muito bacana que o principal vilão das brigas, das interpretações equivocadas, né, é você confundir esses quadrantes e achar que um quadrante pode dar pitaco no outro através da sua visão específica, que alguns equivocados pensadores acham que descobriram, né, eles pensam que descobriram a última bolachinha do pacote cósmico. Então eles transformam a sua visão específica, que é uma visão científica boa, válida para aquele nível daquele quadrante, eles acham que descobriram uma cosmovisão. E aí chamam de cosmovisão o que não é uma cosmovisão. É uma visão específica de um ponto, que tem pontos de contatos maravilhosos com outras vertentes. Por isso que dá a impressão que ela é uma cosmovisão. Tá, e ele coloca aqui, cada quadrante, né, tem suas particularidades, seus adeptos, sua linguagem, seus modos de análise, seus padrões de verificação. Os padrões de verificação específicos, é exatamente isso que o filósofo Ken Wilber disse. Tá? E que ele diz, há 4 séculos passados, já o nosso queridíssimo Francis Bacon já dizia que o mais fatal dos erros ocorre sempre na medida que o argumento ou uma inferência passa de um mundo de experiência para outro, de um quadrante para outro. Isso ocorre, por exemplo, vamos dizer, num nível do quadrante de relação entre coisas do marxismo. O materialismo marxista ele não dá conta da subjetividade humana, das relações entre sujeitos, ou seja, aquela ética entre sujeitos. Então ele reduz tudo à visão de mundo dele, que é o homem econômico marxista, e ele acha que aquele homem econômico marxista que é um fragmento, é um pedacinho pequeno ainda, é um fragmentozinho mínimo de uma estrutura maior, ele acha que aquele fragmento é a macroestrutura. Equivocou. Errado. Tá? A mesma coisa a visão cartesiana, que pega um fragmento, né, o estudo de uma parte, e acha que aquela visão cartesiana, essa visão fragmentada, dá conta do todo. Não dá. E essa união, essas conexões entre essas partes, essas coisas, alguns entendem que agora encontrei a última bolachinha, a visão sistêmica, a visão ecológica. Mas essa visão ainda está na relação entre coisas. Falta a relação espiritual de tudo isso. É lógico que é muito importante a ecologia, é muito importante a relação das coisas, né? Ou seja, as peças de um relógio, quando conectadas, elas têm uma utilidade muito maior do que essas peças soltas. Ou seja, quando você junta todas as peças do relógio, ele tem uma função a mais, ou seja, fornecer as horas para você, que as pecinhas soltas do relógio não têm condição de fazer isso. Então, essa junção, a visão sistêmica, é sensacional, mas também não é uma cosmovisão. Não é o modelo máximo do universo. Tá? Isso é muito importante, por isso que eu gosto de usar a consciência, ou o adjetivo consciente, numa visão, ou seja, a serviço de, vamos dizer assim, a serviço do quê? Da visão espiritualista ou uma
espiritualidade consciente. Tá? Isso aí é um assunto para um pouquinho mais tarde, tá, gente? Mas o que vale aqui dizer, o que eu acho muito bacana, é essa visão de Francis Bacon. Ele acaba reduzindo ao mundo material. Tá? O nosso Edward Wilson, né, que é um autor espetacular, mas ele reduz ainda a coisa para o mundo material. Ele não arrisca expandir isso para a transcendência. Eu prefiro arriscar isso. Tá? Eu vou com o meu barquinho mesmo, eu vou com o que eu tenho, e, embora compreendendo os limites da razão e do meu barquinho, eu darei aqui uma de Almir Klink. Eu pego o meu barquinho e vou cruzar o oceano. Tá? Não, eu tento, tá? Eu tentarei isso. Tá? Então, é essa questão. Ou seja, eu falo, olha, eu estou reduzindo ao mundo material, minha análise é essa. Mas analisando esse mundo material, eu pegando vários pontos aqui, eu vejo que tem uma unidade conceitual. Sensacional, né? Esses domínios estendem-se por vários níveis de complexidade. Olha os níveis wilberianos aí, gente. Muito bacana. E eu vou mais longe. Né? Esses níveis de complexidade eu estou colocando na transcendência máxima, passando da matéria, das ciências naturais, das ciências humanas. Eu não restringo a nada. Eu incluo tudo isso e vou lá com o meu barquinho, ou com o meu teco-teco, vamos dizer assim. Eu alço os voos máximos que eu posso. Ah, mas Tom, você tem asas de cera, então eu vou até onde elas derretam. Eu vou até onde eu puder. Mas você vai dar uma de Ícaro aí, precipitar-se no oceano? Se for isso, eu vou. Eu terei essa ousadia. Então é muito interessante, tá, gente? É muito interessante isso aqui tudo. E ele coloca que a agenda da unificação não é muito popular entre alguns filósofos profissionais. Bom, eu tenho formação filosófica, tá aí, eu estou indo pela agenda da unificação do conhecimento, sim. Tá? Eu não vejo isso como um reducionismo. Eu vejo isso como a descoberta de leis universais, naturais e transcendentes que regem o universo. A agenda da unificação, o Wilson coloca que os filósofos o atacam, né, que isso é simplismo, é reducionismo e tal. Só que não, né, essa agenda é uma constatação que o Wilson faz nas ciências naturais de que existem ligações, conexões entre esses ramos. E eu estendo essa questão para a espiritualidade. O Wilson até brinca que, ok, eu me declaro culpado, culpado e culpado. E eu vou mais além, né? Eu transcendo isso para a questão da espiritualidade. Então eu tenho que me declarar aqui culpadíssimo, culpadíssimo, culpadíssimo. É a brincadeira filosófica aqui do Wilson. E eu estendo aqui para a minha brincadeira filosófica também. Tá? Eu estou estendendo a consciência para o campo da espiritualidade. Isso aí. Agora abre aspas para o Wilson. Na filosofia, a contemplação do desconhecido é um domínio minguante. Temos a meta comum de transformar o máximo de filosofia em ciência. Tá? Eu vou explicar já isso aqui. Tá? O Wilson tem uma visão que não é a minha aqui nesse ponto. Se o mundo realmente funcionar de forma a encorajar a consciência do conhecimento, acredito que os empreendimentos da cultura acabarão se reduzindo à ciência. Wilson, ousarei aqui discordar. A ciência é que expandir-se-á para os domínios transcendentes. Não é transcendência que reduz a consciência. É a consciência que se expande para a transcendência. A visão consciente, ela se expande para a transcendência, e não o contrário. O oceano, você pega um copo d'água, uma parte do oceano, a água do oceano, num copo d'água. Só que o oceano não cabe nesse copo d'água. Tá? Agora, você, ao estudar esse copinho de água que você colheu do oceano, você pode extrair dele situações que cabem para o oceano inteiro. Ou seja, aquilo que você fala, é salgado, essa água é salgada. Então o oceano todo é salgado. Tá? Mas o oceano não cabe. O oceano continuará não cabendo no seu copo d'água.
Você pode extrair conclusões maravilhosas, de uma amplitude muito boa, mas você está analisando o copo d'água. O oceano terá outro, você poderá extrair outras coisas, coletando outros aspectos do oceano, tão conscientes quanto o seu aspecto aí. Então, esse é um ponto meu aqui de discordância, obviamente respeitosa, né? Ou seja, não é a ciência, né? Não é o universo que se reduz à ciência, é a ciência que se expande para todo o universo. E o Wilson traz pontos maravilhosos. Toda a estranheza se mostrará interligada e com sentido. Aqui eu concordo em tudo aqui nessa frase. Tudo que ele disse aqui eu concordo. Essa estranheza, às vezes a gente não entende as coisas. Isso se mostra numa visão maior, uma interligação. Tudo faz sentido, tudo está interligado. Tá? Esse sentido, para mim, para que tudo faça sentido, você necessita da expansão para os paradigmas espiritualistas. Tá? Essa é uma questão aí muito legal. Depois ele fala também que a verdadeira reforma visará a consciência da ciência com todas as ciências sociais e humanidades na erudição e no ensino. Tá? Então ele quer unir aí as ciências sociais, né? Então as ciências naturais. Quando ele fala toda a ciência, ele está falando das ciências naturais e das ciências humanas. Eu vou muito além disso. Eu já vou mais longe aí com a integração com toda a espiritualidade. Eu estou chutando o pau dessa barraca aqui, falando, olha, tudo bem, vocês estão com uma visão ali, com todos os fundamentos científicos. Aqui eu falo, olha, tudo bem, mas eu estou expandindo isso para a espiritualidade. Sem a espiritualidade, a conta não fechará, pessoal, na minha visão. Isso é o livro que eu estou preparando aí para vocês, tá? Gente, ele coloca aqui também todas as questões, né? A maioria dos problemas que assolam a humanidade. Ele põe aqui conflitos étnicos, a escalada armamentícia, ele coloca aqui a superpopulação, ele entende a superpopulação como um problema. Eu já estou questionando um pouco isso. Temos que ver que paradigma estamos falando. Tá? De que paradigma estamos falando, isso é uma questão à parte. O problema do aborto, o problema do meio ambiente, da pobreza, ele coloca que não pode ser resolvido sem uma integração. Então ele quer uma integração das ciências naturais com as ciências sociais e com as humanidades. Tudo bem, é válido isso que ele está falando, mas ainda está um pouco preso na visão sistêmica. Ele vai de um cartesianismo, que ele integra, ele fala, às vezes esse reducionismo é útil e serve como trampolim para uma visão maior, que seria, no caso, que ele está pondo aqui a visão sistêmica. Mas eu acho que essas duas visões, eu integro também as duas. Eu gosto do cartesianismo, gosto da visão sistêmica, mas eu acho que elas não dão conta ainda da interpretação do todo. Elas não são visões holísticas, elas não são cosmovisões. Elas ainda são visões de parte de um paradigma maior. Tá? O paradigma maior, nós temos que incluir a espiritualidade. Não tem por onde, não tem jeito. Tá? Eu ainda insisto nesse ponto aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho o Wilson espetacular. É espetacular porque ele me dá uma base para interpretação em vários paradigmas da própria espiritualidade. Tá bom, gente? É isso aí, ficamos por aqui no capítulo 2. Um abraço, gente, até mais.